Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, né? Eu cheguei aqui, era 6h05, 6h10. Eu acho que a ansiedade estava muito grande. E é com o coração muito agradecido que eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre um tema que eu até falei para a Neuzinha, quando ela me perguntou, em que eu intitulei como recomeçar. Recomeçar em Cristo, que eu acho que é o que nós precisamos sempre, né? Recomeçar porque estamos recomeçando, de uma certa forma. Estamos recomeçando com as nossas atividades presenciais. Porque de outras formas, todos nós continuamos trabalhando. Nas vibrações diárias, nas vibrações nos dias dos encontros, das reuniões que nós temos, mas que não podíamos estarmos aqui, né? E agora, bem devagarinho, a gente vai voltando, aos poucos. E graças a Deus, aos Espíritos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, nós estamos aqui hoje. E é com emoção muito grande mesmo, e que hoje eu tenho a grata satisfação de conversar um pouco com todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E confesso que é uma emoção muito grande, porque no domingo eu estava tomando banho, geralmente nesses momentos assim é que eu penso, reflito, um monte de coisa, né? E eu senti uma emoção muito grande, muito forte mesmo naquele momento assim, porque eu tive a graça de estar passando até agora, eu espero, fé em Deus, que continue por um bom tempo, por tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, por isso é que eu acredito que eu me emocionei muito, porque lá no início de tudo, eu vou pedir permissão para tirar aqui, tá? Porque eu estou longe de vocês. Lá no início de tudo, no início foi muito difícil para todos, sem sombra de dúvida. E eu, como por natureza sou muito preocupado, eu acredito que eu me preocupava além da medida. Aí eu me preocupava com os meus pais, eu me preocupava com os amigos, eu me preocupava com tudo. E aos poucos Deus foi me mostrando assim, que tudo tem o tempo certo e que nada ia acontecer se não estivesse de acordo com os seus planejamentos. E em oração eu fui me acalmando um pouco. Por um lado foi bom, e ao mesmo tempo, né, por outro eu ficava, eu estou me acostumando, mas eu tenho que ter cuidado, porque senão a gente se acostuma demais, né? Mas, graças a Deus, Deus sempre me ajudou de uma certa forma, me manter um pouco no eixo. Senti que, em vários momentos, eu me debruçava de forma excessiva no trabalho. Era meio que uma válvula de escape, né? Meio uma válvula de escape. Mas, graças a Deus, estamos aqui. E eu sou muito grato a Deus por isso. Muito grato por todos vocês estarem aqui hoje, por todos nós podermos dar graças a Deus por estarmos com saúde, por termos passado por dificuldades. Ainda estamos, mas graças a Deus já muito melhor do que tudo que já vivemos. E agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui falando, porque isso daqui para mim é como que eu posso dizer para vocês? Eu sinto a gratidão muito forte, porque falar sobre Jesus, falar sobre os seus ensinamentos, é algo que nos alimenta, né? Nos alimenta a alma. E nos possibilita ajudar de alguma forma aquelas pessoas que se aproximam da gente de alguma forma. De forma passageira, de forma mais contínua. E assim a gente segue, errando, acertando, mais errando, né? Quantos de nós não erramos tanto nesse período que nós estivemos aí um pouco distante, mas estamos aqui. Então é momento de agradecer a Deus por tudo, e tentar, na medida do possível e do impossível, externar as energias salutares que Deus nos dá de forma gratuita, esperando unicamente que a gente propague essas energias salutares, né? Que damos o nome de amor. Amor supremo, o seu amor, esse amor incondicional, sabe? E é isso que precisamos fazer.
E antes de falarmos sobre algumas passagens que demonstram claramente essa necessidade de recomeçarmos em Jesus Cristo, recomeçarmos em Cristo, eu vou cantar uma música. Eu disse que eu iria cantar hoje porque música é terapia para a alma, e eu estou emocionado, me desculpem, mas é de felicidade, tá? Música é terapia para a alma, faz muito bem para a gente. A música sempre... Não, vocês sabem, eu não sou, não sou profissional, sou só um aventureiro, sou professor com muito orgulho, mas música é terapia para a alma e acalma nosso coração, amolece, isso é muito gostoso. E a letra dessa música inicial, primeira aqui, é Deus falando com a gente, como sempre, Ele fala de diversas formas, por meio das músicas, das ações, de tudo, né? E essa aqui é assim, é como se fosse um mantra. Eu sou o que sou o Deus de amor, estou aqui para te curar. Olha que lindo. É Deus falando com a gente, porque Ele sempre está junto com a gente. Ele sempre está pronto para curar a gente, para curar as nossas feridas físicas, as nossas feridas espirituais, como a Neuzinha disse, sempre. E daí Ele sempre fala com a gente, de forma silenciosa, por sinais que às vezes não conseguimos entender. Eu sou o que sou o Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai, meu filho, vai, pois curado está. Vai, meu filho, vai, pois curado está. E essa é a primeira música dele falando com a gente, dizendo que sempre está pertinho da gente, para cuidar da gente, para curar as nossas feridas. E é isso. Vamos recomeçar, estamos recomeçando, e vamos refletir um pouquinho sobre esse recomeçar em Cristo, de acordo com os seus ensinamentos. E Ele sempre nos deixou de diferentes formas, mensagens lindas, e que nós poderíamos fazer uma retomada com o próprio Evangelho. O Evangelho de Cristo, em todas as suas passagens, nós temos um Deus de amor, um Deus justo, um Deus que acolhe, um Deus que ajuda, um Deus que dá oportunidades de recomeço quando erramos, né? Se pegarmos o nosso Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, e olhar cada capítulo, a gente observa que o amor de Deus é a essência. A prática da caridade sublime é a essência. Se, ao ler todo o Evangelho, nos imbuímos desse amor de Deus e colocamos esse amor de Deus na frente, nós entendemos cada palavrinha, cada vírgula, cada ponto e a parte, e nós vibramos em agradecimento por cada passagem. E por isso é que
eu optei por falar, de fato, sobre recomeçar em Cristo, a partir de alguns ensinamentos dele. Pois bem, nós sabemos que a missão de Jesus foi a de transmitir aos homens pensamentos, o pensamento de Deus, a sua sabedoria, o que ele tem para nós, a partir de sua doutrina, a partir de seus ensinamentos. Eles foram deixados, como nós vemos, pelas diversas parábolas, que nós temos a grata satisfação de ler e refletir sobre elas. Nós vemos não só palavras, nós vemos ações. Ações de Jesus para com o próximo, independente de quem é esse próximo. E com isso a gente entende as palavras proferidas e que em alguns momentos nem eram muito proferidas por ele, mas sim por outras pessoas que transmitiam as suas mensagens, né? Em Marcos capítulo 9, 35, nós temos assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Para que a alma alcance os altos cimos da paz em seu próprio cerne, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições no mundo das aparências. Torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia, faça-se um servidor do seu próximo, de forma desinteressada. Isso está em Quem é Cristo, de Raul Teixeira, por Francisco de Paulo Vitor. Olha que interessante isso. Precisamos nos colocar à disposição. Nos colocar à disposição para ajudar, para servir, e como a própria passagem nos diz aqui, de forma desinteressada. Por mais que às vezes venha aquele sentimento assim de a gente faz, a pessoa não fala nada, não precisa falar. Se optamos por fazer, por ser útil para alguma coisa, que o façamos de fato, de forma gratuita, de forma desinteressada, e se por um acaso aquele sentimento vier à nossa mente, a gente manda esse sentimento embora. Porque se ele ainda é nosso, a gente tem que trabalhar para que ele não seja mais nosso, para que ele de fato vá embora. Porque a nossa missão, nesse lugar que nós nos encontramos aqui, nesse mundo de expiações e provas, é justamente isso: servir ao próximo, ajudar-nos uns aos outros. E Jesus deixou isso bem claro para a gente por meio de suas ações. Sempre, 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 né? Uma outra passagem, como eu disse, eu iria trazer algumas passagens para a gente refletir um pouquinho sobre como podemos recomeçar, né? Se o tema de hoje é recomeçar em Cristo, como podemos recomeçar em Cristo? Seguindo os seus ensinamentos. E por isso eu fui fazendo algumas buscas. Em João capítulo 8, 32, temos assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Que verdade é essa, né? A lei de amor, a lei de Deus, né? Então, as leis de amor, de justiça e de caridade simbolizam o roteiro seguro para que, devidamente vivenciadas e entendidas, permitam a criatura experimentar, de fato, a anelada felicidade. Então, é isso. Então, que verdade é essa? A verdade que nós precisamos conhecer, no nosso caso, nós já conhecemos, porque nós estamos aí lendo, estudando, né? Escutando sempre. Então a gente sabe que a verdade de Deus é o amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se amamos, ajudamos, contribuímos para a evolução desses seres que estão à nossa volta, inclusive o nosso ser, inclusive o nosso ser, né? Pois bem, há uma outra ainda, em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
E será que a gente está sendo pacífico? Né? Será que a gente consegue ser pacífico todo o tempo? Meu Deus. Eu mesmo, às vezes eu me pego em algumas situações que eu penso, calma, Renato, calma, não precisa estressar. Calma, que todo mundo tem seu tempo. Você mesmo tem seu tempo. Aí a gente pisa no freio, né? A gente pisa no freio. E assim a gente vai. Aí, lembra quando eu disse no início? Nesse período agora a gente errou, a gente acertou, mais errou do que acertou, né? Mas eu sempre digo, é muito importante que a gente se erra, ao errar, né? Não se erra, porque a gente sempre está errando. Ao errar, que reconheçamos o nosso erro e tenhamos a humildade de recomeçar tentando acertar, fazendo o possível para que não erremos mais da mesma forma. E nesse contexto de bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos, nós buscamos uma palavrinha mágica na nossa vida que a gente precisa exercitar, que é a paciência, né? Que é uma conquista individual, através do esforço, pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, do porquê estamos aqui. Transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem. Então, olha que interessante. A questão da paciência, para exercitarmos essa paciência, a gente precisa nos conhecer, descobrir quais são os nossos pontos fracos e lutar para que a gente não ceda a esses nossos pontos fracos e perca a paciência. Eu tenho um amigo muito querido que fala assim, a gente não perde o que a gente não tem, né? E eu assim, tá, tudo bem, mas a gente tem que batalhar para ter, né? Nesse mundo físico aqui que a gente está, se a gente quer uma casa, a gente tem que batalhar para comprar, se a gente quer um carro, a gente quer batalhar para comprar, se a gente quer comer, a gente tem que trabalhar para comprar essa comida e comer, não é verdade? A paciência é do mesmo jeito, a gente tem que trabalhar para conseguir essa paciência. É fácil? Não é. Alguns de nós nascemos um pouco mais pacientes, não é verdade? Isso é natural. Outros já vêm com um pouquinho menos de paciência, mas todos com o objetivo de evoluir mais. E esse evoluir mais é exercitar cada vez mais essa paciência. E automaticamente a humildade, a benevolência, a resignação e todas essas palavrinhas mágicas, que são predicativos que todos nós precisamos desenvolver nessa encarnação que nós nos encontramos. Pode até ser que a gente não chegue lá, por exemplo, vamos sonhar, né, aos 80%. A gente tem que tentar, a gente tem que sonhar alto para conseguir pelo menos a metade, né? A gente tem que tentar fazer isso. Porque capazes nós somos. Capazes nós somos. Por isso que Deus nos deu a graça de estarmos aqui hoje, nesse mundo que nos encontramos, vendo tudo que a gente está vendo, passando por tudo que a gente está passando. Nós não estamos aqui à toa. Não estamos passando por essa pandemia, assim como não é à toa que passamos por várias outras, né? E todas, no tempo certo, passaram e mostraram para a sociedade de diferentes formas a importância de se amar ao próximo, a importância de se ajudar, a importância de desenvolver a empatia, a importância de praticar a caridade, a importância de se colocar no lugar do outro. É assim. É até clichê. Mas estamos cansados de saber que aprendemos pela dor ou pelo amor. E nós somos tão, digamos que custosos, danadinhos, porque nós sabemos que é muito melhor aprender pelo amor e a gente espera chegar a dor para poder aprender. E eu digo isso por experiência própria mesmo, em várias situações de minha vida. Porque somos seres em evolução. Às vezes a gente espera, sabe, tem uma caixa de marimbondo ali. A gente sabe que não pode ir lá porque ele vai te ferroar. Mas você é custoso, você vai lá, você enfuca. É mais ou menos assim. Aí depois que você é lesado, você no caso é ferroado, aí você aprende, você não volta lá mais. Você pode até ser tentado aí,
mas você já fica com um pé, 2 pés atrás. E assim é na vida da gente. De modo geral, aprendemos pela dor. De modo geral, nessa pandemia, nós aprendemos quando ficamos doentes. Quando nós vimos que alguém próximo da gente se foi. Aí a dor vem com muita força. Aí a gente chora e a gente percebe que a gente não é nada, que a gente precisa sim abaixar a crista, entender que somos todos iguais, né? Pode ter milhões, trilhões de dólares, assim como não pode não ter nada e passar tranquilamente pela pandemia. Um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: mas como que esses mendigos não pegam, né, o Covid? E como isso, como aquilo? Isso não existe, que não sei o quê, blá, blá. Aí eu peguei de imediato assim, falei assim: mas você já parou para pensar que as pessoas nem chegam muito próximo delas? Porque tem repulsa? Nada acontece por acaso, meu irmão. Nada acontece por acaso. Nada. As maiores contaminações aconteceram em que contextos? Em contextos de alta aglomeração. Às vezes nem não era muita aglomeração, mas aquele abraço amigo, aquele abraço gostoso, que a gente ama, que a gente quer. Eu mesmo, quanta falta eu sinto de um abraço. Quem me conhece sabe, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar perto. E durante esse tempo a gente não pode. A gente não pode. Então esses nossos irmãos, eles não ficam doentes. Claro, ninguém chega perto deles. Né? Então, a questão é, eu sempre digo, nós precisamos nos afastar da ilha para ver a ilha. É de um texto de José Saramago, se não me falha a memória agora. Precisamos nos distanciar da ilha para a gente conseguir visualizar tudo, para refletir com mais serenidade, para a gente até se ver. A melhor forma da gente tentar ver os nossos erros é a gente tentar se visualizar numa situação estranha, colérica, né? Quando a gente ficar estressado e bravo, tudo, depois que passar, tenta voltar, sabe assim, tenta desdobrar acordado, vamos dizer assim, tenta desdobrar acordado e tenta visualizar, a gente consegue perfeitamente nos visualizar. A gente tem a nossa imagem na nossa memória. Tenta a gente ver a gente acordadinho assim, fazendo uma determinada atitude, a gente fica com vergonha. E a gente precisa fazer isso sempre, para a gente se autoavaliar, para a gente repensar as nossas atitudes, para a gente começar a não fazer com o outro o que não gostaria que o outro fizesse com a gente. É fácil? É claro que não é. Mas é possível. Mas é possível. Pois bem, uma outra parte, Mateus capítulo 5, 38, tem assim: não resistais ao mal que vos queiram fazer. A vingança constitui-se uma patologia do ego, insubordinado ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores, primários, que dirigem as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. É difícil, né? É claro que é difícil. Mas entra aquela questão da ressignificação, da resignação, de não revidar, né? De não pagar com a mesma moeda. E esse é um exercício. Não é fácil. É muito difícil. Nesse momento mesmo que nós estamos tendo para refletir sobre tudo que fizemos e estamos fazendo, em várias questões de nossa vida, a gente se deparou com situações em que ficamos estressados, nervosos, porque a gente vê uma coisa e não concorda e fala: mas isso não pode, onde já se viu? Né? A vontade é ir lá, falar, brigar, mas na maioria das vezes nós não podíamos fazer isso. Em muitas vezes, muitas pessoas nós vemos aí esbravejarem em alto e bom tom nas mídias, faladas, escritas. E nesse contexto as pessoas estão se perdendo.
As pessoas estão se perdendo, achando que podem tudo, que pode falar tudo, que pode magoar. Às vezes a gente olha uma coisa e você pensa, nossa, que interessante e tal. As pessoas, algumas, né, já levam para um lado completamente deturpado, sabe? E tudo critica, né? E machuca o outro, nem sabe quem é o outro, não sabe que o outro passou e está passando, e já aí julga. E é isso que a gente tem que tentar combater. Combater brigando? Não. Instruindo, por meio do exemplo, por meio da palavra edificante, na hora certa, com a pessoa certa e no meio certo. Porque em alguns casos o melhor a se fazer é se silenciar. Porque se falarmos em determinada situação, a fogueira aumenta cada vez mais. Tem outra passagem de Mateus capítulo 5, versículo 8, que está bem nesse caminho aí, né? Como fazer, como recomeçar em Cristo. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso serve para tudo. Inclusive os nossos dons, os nossos carismas. Eu falo no caso do Espiritismo, por exemplo, as nossas mediunidades. Dons que recebemos, precisamos propagá-lo de forma gratuita, sempre com o amor de Deus em primeiro lugar. Tudo, gente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas como que eu sei, eu acho que eu já falei isso em uma palestra, não tem problema repetir não. Como que eu sei que um livro é de boa índole, é um livro confiável, um livro espírita confiável? Eu falei assim, olha, começa a ler o livro, né? Se o livro começar com algumas interpretações dúbias, que vai contra os ensinamentos de Jesus, que é o amor maior, a prática da caridade, se em nenhum momento o livro te induz a sentimentos inferiores, segue lendo, você vai aprender muita coisa. Agora, se em qualquer momentinho ali, aquele texto que estiver ali, te passar algum sentimento de tristeza, de raiva, de vingança, como estávamos vendo aqui, por exemplo, alguma coisa do gênero, sentimentos inferiores, deixe no cantinho. Não passa para ninguém também não, deixa quietinho lá. E vai buscar uma outra leitura. Faça isso. Né? Agora, se fala de paz, se fala de amor, ajuda ao próximo, né? Ótimo. E, fora isso, vá para as obras clássicas que nós temos, né? Que daí a gente comprova tudo isso. Em João capítulo 14, versículo 6, tem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso já ficou claro para nós, né? O que ele veio ensinar converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana. Em quantos momentos de nossas vidas nós recorremos a ele, pedimos e recebemos. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes falamos, instruímos e de alguma forma chegou no coração de alguém? Em todos os lugares. E eu falo isso não é só aqui na casa não, em qualquer lugar. Palavras e ações. Mais ações do que palavras. Sua mensagem, como enviado de Deus, vararia os séculos para beneficiar a toda a humanidade. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Então, como recomeçar em Cristo? O que precisamos fazer, né? A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Então, como que a gente pode refletir sobre isso, né? O que a gente pode fazer? A questão da humildade, a lei do amor, amor e justiça de Deus, fidelidade a Deus, aos seus ensinamentos, amor ao próximo, necessidade do perdão e o valor da oração. Como que a gente pode se autoavaliar?
Vamos pensar assim rapidinho. Tente cada um aí, com seu coração quietinho, aí, né, sentadinho na cadeira e tal, e a gente leva isso para casa. Tente apresentar uma proposta assim, de prática, tente apresentar para você mesmo, né, como autorreflexão. Uma proposta de prática de humildade no ambiente familiar ou profissional, pegando esses dois contextos. Mas se estenda a vida, né? Busque, né, uma prática da humildade no ambiente familiar ou profissional. Da mesma forma, busque momentos em que não fomos, que não conseguimos ser humildes. E tente, da mesma forma, pensar em formas de como buscar essa humildade. E ninguém é para se culpar por não ter sido humilde no momento X ou Y. Mas, sentiu a dorzinha? A partir de agora eu vou trabalhar para que eu não faça isso mais, que eu não seja isso mais. Porque o nosso objetivo é o quê? Recomeçar. Recomeçar em Cristo. E Ele nos dá essa oportunidade. Quando nos possibilitou vir para esse mundo, diariamente, quando temos a graça de acordar de manhã, ir trabalhar, fazer as nossas coisas. Não é? A questão do perdão, a necessidade do perdão. Destaca uma experiência que tenha vivido, na qual houve a oportunidade de perdoar ou de ser perdoado. Qual foi a reação? Qual foi a sua reação? Quando tivemos a oportunidade de perdoar ou ser perdoado, perdoamos de verdade? Aceitamos o perdão? Nos perdoamos, às vezes, pelo um erro que cometemos? E assim vai. Temos várias e várias outras formas. E em todo esse contexto, a gente tem a questão para exercitar todas as questões, o amor de Deus, praticar a caridade. A gente precisa conviver, né? A convivência está em todos os momentos, e é por meio dessa convivência é que a gente tem a oportunidade de exercitar essas características que nós precisamos desenvolver, por meio das relações pessoais. E em meio a essa convivência que nós temos, das relações pessoais que nós temos aí, nas relações sociais de um modo geral, né? A gente sempre busca o quê? A felicidade, a gente quer ser feliz, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Né? E como isso pode ser feito? Se o nosso objetivo é recomeçar em Cristo, nós precisamos seguir os seus ensinamentos. E a primeira coisa a nos lembrar é do seu mandamento maior, a sua lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque é amor puro em essência, e ao próximo como a si mesmo. Se nós temos isso como mantra de nossa vida sempre, e procuramos exercer isso, as coisas começam a caminhar. A gente começa a entender que os nossos estados coléricos não são bem-vindos. Os nossos estados coléricos não são bem-vindos nesse recomeço com Cristo, nesse processo evolutivo. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a conviver, porque a gente acha que sabe, às vezes a gente não sabe nada, né? Sabe nada, inocente, bem naquilo. Temos que aprender a aceitar, aprender a ajudar. Nós temos que aprender a amar, a esperar, a mandar embora. O quê? A vaidade, porque não tem nada a ver com a humildade, com a prática da caridade desinteressada. Então a gente tem que aprender a mandar embora, e mandar embora de verdade. Mandar embora a vaidade, mandar embora a mágoa, porque daí a gente começa a aprender a perdoar. É fácil fazer isso? Claro que não é, mas é possível. Se a gente não conseguir fazer sozinho, a gente pede uma ajudinha. E de quem que a gente pede ajuda? De Deus, de Jesus, de nossos anjos de guarda, que estão o tempo todo do nosso lado ajudando a gente.
e cutucando e falando, faz isso, faz aquilo, e a gente na vida de correria, a gente nem presta atenção, aí sai feito um desembestado, e não presta. Aí depois que a gente tropeça, aí a gente escuta, aí a gente escuta. Sabe por que a gente escuta? É porque nesse caso, ele é tão bondoso, porque ele é enviado por Deus, ele vai lá e segura a gente assim, ó. Aí a gente sente a mão de Deus na gente. A gente sente a mão de Deus. Eu nunca me esqueço de um dia, eu estava em um lugar, numa viagem, estava eu e um querido amigo, que era meu orientador na época, e hoje amigo, colega de trabalho, e a gente estava no museu. E a gente entrou assim numa ala, e tinha a imagem de Jesus Cristo, e por trás de Jesus Cristo tinha um anjinho cuidando dele. A hora que eu vi aquela imagem, eu senti uma emoção tão forte, que a gente sabe muito bem do que se trata, eu senti uma emoção tão forte, tão forte, tão forte, que as lágrimas caíram assim, o Odair olhou e ficou, que isso, Renato? E eu falei um monte de coisa para ele, né? Conversando com ele, nada fora do comum, tá? Fiquem tranquilos, mas de palavras de consolo, de amor, palavras de amor de Deus. E pronto, e passou aquilo e fomos embora, né? Fomos embora, chegamos aqui de volta, vamos trabalhar e tudo direitinho. E depois, no momento específico, no tempo certo, eu soube o porquê daquele sentimento que eu tive naquele lugar, naquela situação, com aquela imagem. Então, meus irmãos, o que eu digo é, escutemos os nossos anjos de guarda que estão o tempo todo do nosso lado, falando para a gente, não faça isso, vá por ali. E a gente não escuta. A gente é tinhoso, a gente não escuta. A gente só escuta a hora que a gente tropeça e está caindo, que dele vai lá e busca a gente. Aí o puxão que ele nos dá de volta é tão forte que a gente acorda. Simples assim. Acreditemos em Deus. Acreditemos nos seus ensinamentos. Acreditemos nas suas palavras. E tentemos sempre, em qualquer lugar que estejamos, levar a palavra de Deus por meio das palavras e por meio das ações. Em várias situações, dado o nosso grau de evolução, que é muito pequeno, não é fácil, mas é possível. Não queremos fazer milagres, não. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Sabe, hoje a gente faz um pouquinho, amanhã a gente faz mais um pouquinho, e busca ajuda aqui, busca ajuda ali, e a gente vai caminhando. E assim a gente vai ajudando para o recomeço de todos aqueles que estão à nossa volta de alguma forma. Por mais que às vezes sejamos interpretados de forma errada. Chico dizia assim, ó, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Ai, que consigamos fazer isso sempre. Precisamos lutar para que isso aconteça. Precisamos amar mais as pessoas sempre. E para finalizar essa fala assim, ainda em Chico, uma passagem que eu amo, que ele fala assim, falava, né, quando estava aqui, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que possamos seguir os caminhos de Deus, de Jesus, os seus ensinamentos, que possamos, nesse recomeço, que estamos tendo a grata satisfação diária a todo momento, não só aqui na casa, com palestra pública, mas que possamos de fato recomeçar sempre em Cristo. E para finalizar, a última música, que também é ele falando com a gente, como sempre, e essa música eu acho que eu já falei em algum outro momento, mas eu vou repetir, porque hoje é recomeço mesmo, então a gente pode repetir um monte de coisa, né? Há um tempo atrás, eu estava doente e eu, no hospital, escutei essa música. E quando eu escutei essa música, eu senti uma coisa forte, demais, forte, aquela coisa assim. E liguei para uma amiga muito querida, eu falei assim, Vandenir, sabe aquela música que fala assim, aleluia? Eu não sabia o nome da música, né? Não sabia, eu sou péssimo para saber o nome das músicas, para gravar os nomes. E ela, não estou lembrada, eu cantava mais um pouquinho, até que muito custo ela lembrou. Ela, não, pode ficar tranquilo que eu vou levá-la para você, ali, levá-la no hospital. E acabou que não levou nada. Saiu do hospital, as primeiras oportunidades que eu tive foi buscar essa música e aprender a cantar essa música. Então, assim, essa música, ela tem esse valor especial para mim, né? Porque todos nós já passamos por momentos semelhantes, em que a gente se conta muito frágil,
fisicamente, emocionalmente, e tudo se torna mais forte ainda. E essa música é uma que me marcou muito, esse momento de minha vida, e que assim como marcou a mim, eu creio que não só essa, como várias outras músicas, já tenham marcado a vida de cada um, em momentos distintos, cada um com seus problemas, cada um com suas vitórias, porque Deus sempre está conosco e Ele sempre nos ajuda. Ele sempre nos dá a chance de recomeçar. E daí de formas diferentes, no leito de hospital, à noite ao desdobrarmos, na mesa de jantar, no café da manhã, no trabalho, no ônibus, sabe? No semáforo, em todos os lugares, de diferentes formas, Ele conversa com a gente. E Ele diz para a gente coisas assim. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos creem em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz do mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida.
Aleluia, 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 aqui pra te curar. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai, meu filho, vai, pois curado está. Vai, meu filho, vai, pois curado está. E eu convido a todos agora para, com os corações serenos, fecharem os olhos, para que junto comigo possamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, desta que estamos. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, por tudo que temos, pelas oportunidades diárias de vida. Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por, de alguma forma, sermos instrumentos de sua paz, de seu amor, de sua cura. Pai, por favor, habilita-nos para que em quaisquer lugares que passemos, possamos de alguma forma sermos sempre mais pacientes, mais úteis, ajudar mais. Que consigamos, Pai, ser humildes, que consigamos, Pai, seguir em frente, evoluindo e contribuindo para a evolução de todos aqueles à nossa volta. Assim seja. Muito obrigado.